de uma forma geral, o que a gente tem de importante quando a gente começa a estudar a vascularização? O cérebro, ele numa pessoa de 60 quilos vai pesar o quê? Mais ou menos 1.200 gramas, 1,2 kg, não é isso? Corresponde a 2% do peso do corpo. E o cérebro ele vai receber em torno de 20 a 25% do débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? A quantidade de sangue que o coração ejeta por minuto. Ele vai consumir 20 a 25% do oxigênio respirado e vai consumir 20 a 25% da glicose circulante. Tá, gente? Então, o que acontece? 2% de peso corpóreo é responsável quase por 1/4 do metabolismo orgânico, né? Então, para aguentar esse metabolismo orgânico intenso, o cérebro não tem reserva, né? Ele não consegue guardar energia para gastar depois. Ele vai precisar de sangue o tempo todo, muito sangue circulando. Vocês imaginam, 1/4 do sangue que o coração manda passa no cérebro e volta, passa no cérebro e volta. Então a demanda metabólica é extremamente alta. Isso vai fazer com que o cérebro, não tendo reserva energética e precisando de sangue demais, seja extremamente sensível a qualquer falta de sangue. Tá? Pra vocês terem uma ideia, assim, se faltar sangue, a gente tiver uma parada cardíaca, em 5 segundos a gente já desmaia. Parada cardíaca realmente assim, parou tudo, né? Porque às vezes pode faltar entupir um vaso e o outro vaso continuar circulando, isso é um pouco diferente. Mas uma parada cardíaca, em 5 segundos a gente já desmaia. Isso não quer dizer que em 5 segundos já tenha lesão cerebral, não, tá? É um pouco diferente. Mas 5 segundos o cérebro já não aguenta aquela energia para manter a função dele. Então o cérebro é ávido por oxigênio, é ávido por glicose e por sangue, que leva os dois. Tá? Então o cérebro precisa de sangue demais. Se faltar sangue, a gente vai ter alguma limitação da função cerebral, normalmente em 5 segundos. Tá? O que aconteceu ao longo da evolução do sistema nervoso? Como o sistema nervoso precisava de sangue, foi acontecendo e desenvolvendo uma circulação colateral que formou um polígono na base do crânio, que foi denominado polígono de Willis. Qual que era esse objetivo? Nós tínhamos 4 artérias que chegavam no sistema nervoso, chegavam lá no cérebro. Dessas 4 artérias, lá em cima, elas se comunicaram, de forma que se eu tivesse uma obstrução lenta e progressiva, tá, gente? Lenta e progressiva. Não é de repente, pum, entope uma artéria, a gente vai ter não. Se uma artéria fosse entupindo lentamente, as outras 3 faziam a função daquela que estava entupindo. Se outra fosse entupindo, as outras 2. Existem relatos na literatura de pessoas que vivem com uma única artéria, né? Mas essas pessoas estão correndo um risco danado, né, gente? Porque assim, já perdeu 3, para perder mais uma não custa muito, tá? Mas o que quer dizer? Quer dizer que é possível você ter a compensação, através do polígono de Willis, de viver apenas com uma artéria, né? Mas isso nunca vai ser de repente. Se porventura eu tenho uma artéria aqui, entupo, ela de repente sai um coágulo lá do coração, entope a artéria, o que acontece? Se o meu polígono lá em cima já for aberto, já for bem adaptado, o sangue começa a circular por onde essa artéria ia. Não vai ter tanto problema. Mas existem várias pessoas que têm o que a gente chama de hipoplasia da artéria. O que é isso? A artéria do polígono ela existe, só que em algumas delas elas são muito pequenininhas, né? Elas não estão prontas para ter uma circulação de sangue eficaz. Se for devagarzinho, for entupindo, elas começam a aumentar, vão dilatando e começam a fazer a função. Bem, gente, então esse polígono de Willis, né, ou círculo arterial do encéfalo, ele é uma circulação colateral, um polígono que está na base do crânio, e esse polígono vai receber sangue das 4 principais artérias que são direcionadas para o sistema nervoso. A carótida interna de um lado, carótida interna do outro, a vertebral de um lado e a vertebral do outro. Tá? De onde que esses vasos saem, gente? Nós temos o coração aqui, ó. Nessa localização está o coração. O sangue sai do coração, vai para a aorta, e da aorta ele vai tomar vai em direção ao sistema nervoso central, através do tronco bracocefálico,
carótida comum esquerda e artéria subclave. Tudo bem, gente? Isso aí vocês tiveram lá na outra anatomia, né? O tronco bracocefálico vai dar a subclave direita e a artéria carótida comum direita. E a artéria subclave direita vai dar a artéria vertebral direita. Tá? Enquanto que a artéria carótida comum esquerda vai subindo até nível de C3, C4, onde que ela vai se dividir, e a artéria subclave esquerda dá a artéria vertebral esquerda. Continuando, onde que a gente vai? A artéria carótida comum direita, ela vai se dividir em artéria carótida interna direita e artéria carótida externa direita. Enquanto que a artéria carótida comum esquerda divide em artéria carótida interna esquerda e artéria carótida externa esquerda. Aí cabe a gente diferenciar o que são as artérias carótidas externas do que é a artéria carótida interna. A artéria carótida interna, gente, ela é dedicada ao sistema nervoso central. Tá? O que vai acontecer? Ela nasce aqui no pescoço, mais ou menos, na maioria das pessoas, ao nível de C3, C4. O que é C3, C4? Terceira ou quarta vértebra cervical. Tá? E ela sobe, entra no crânio sem dar praticamente nenhum ramo ao nível do pescoço. Ela vai direto. Qual que é o objetivo dessa artéria? Levar sangue para o cérebro. Só isso. Enquanto que as artérias carótidas externas, elas vão dar sangue, vão levar sangue, vão irrigar praticamente todas as estruturas da cabeça, exceto o sistema nervoso central. Tá? Quando a gente fala sistema nervoso central, aí eu vou entender o encéfalo como um todo e eu posso colocar o olho aí junto também. Como se o olho fosse uma extensão do sistema nervoso. Tá? Mas, por exemplo, meninge, que é envoltório do sistema nervoso, crânio, mucosa do seio, músculos da cabeça, vasos da cabeça, praticamente isso tudo é irrigado pela artéria carótida externa. Isso na circulação anterior. Tá? Aqui nós vamos ter as vertebrais direita e as vertebrais esquerda. A vertebral direita e a vertebral esquerda. Elas vão subindo nas vértebras até que passam pelo forame magro, onde que elas se juntam para formar uma artéria que está na base do crânio, gente. Como que chama essa artéria? Artéria basilar. Tá? Ela vai passar bem na base do crânio e a artéria basilar ela é uma artéria única, que vai receber então o sangue vindo das duas vertebrais, forma a basilar e essa basilar sozinha vai subir em direção ao polígono de Willis. Tá bem, gente? Só que, na verdade, é a continuação das duas vertebrais. Em geral, nós temos uma das vertebrais hipoplásicas. Tá? O que é isso? Uma vertebral é bem desenvolvida, é grande, é majoritária, e a outra vertebral tem sangue sim, só que ela é bem menor. Como que é formado o polígono de Willis, gente? Vamos começar aqui da região da basilar e vamos dar a volta com as artérias que vão constituir o polígono de Willis. Eu tenho como ramos finais da basilar a artéria cerebral posterior de um lado e a artéria cerebral posterior do outro. Tá? Então eu tenho um pouquinho da cerebral posterior, tem essa artériazinha que comunica a circulação anterior com a circulação posterior, que é chamada de artéria comunicante posterior. Eu tenho um trechozinho pequeno da carótida, e aí depois eu tenho a cerebral anterior, depois a comunicante anterior, que comunica o quê? O sistema carotídeo de um lado com o sistema carotídeo do outro lado, volta na cerebral anterior do outro lado, um trechozinho de carótida e vem a comunicante posterior e depois cerebral posterior. Tudo bem, gente? Esse é o polígono de Willis. Olha que você vê aqui, ó, já na ilustração do Netter, eu tenho uma comunicante posterior mais calibrosa e uma mais fininha. Tá vendo? Isso é extremamente comum também, a gente ter uma das duas comunicantes posteriores menos desenvolvida. Vamos continuar. Em relação à circulação anterior, que é chamada também de circulação carotídea, o que nós vamos ter de importante? Eu tenho então a carótida comum. Essa carótida comum, ela vai chegar mais ou menos no nível de C3 e C4, dividir em carótida externa e carótida interna.
No início da carótida interna, nós temos o bulbo carotídeo, tá? E a carótida interna vai subindo, 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 até que ela vai entrar no crânio, atravessar o osso temporal, atravessar uma estrutura que a gente chama seio cavernoso e efetivamente entrar no crânio. Tá? Essa carótida, nesse momento aqui, ela não dá praticamente ramo nenhum, só alguns ramos aqui para hipófise. Ela vai dar o seu primeiro ramo na hora que ela sai do seio cavernoso, que é essa estrutura aqui, e vai dar um ramo que é chamado de artéria oftálmica. A artéria oftálmica tem o objetivo de irrigar o que, gente? O olho, tá? Então a artéria oftálmica vai irrigar o olho e as estruturas com eles associados, que são os músculos da órbita e o nervo óptico. O que acontece de importante com essa artéria, gente? Como ela está numa curva lá em cima, se eu tiver um coágulozinho circulando na corrente sanguínea indo em direção ao cérebro, esse coágulo normalmente é mais pesado do que o líquido. Então, na hora que ele entra na curva ali, por força radial, ele é jogado contra a parede do vaso e muitas das vezes coágulos muito pequenininhos vão parar no olho, tá? Entopem a artéria oftálmica. Então, o que pode acontecer? Às vezes, uma ameaça de derrame, um ataque isquêmico transitório, pode ser precedido por uma perda visual de um olho só. O que isso significa? Que um coágulo foi, entupiu o vaso ali, a gente perde a visão de um olho só. Tá? Pode perder em definitivo, pode perder e recuperar depois de algumas horas, né? Mas é sempre importante pensar que a perda visual de um olho só pode ser algum problema da artéria oftálmica, consequentemente alguma ameaça de derrame, alguma coisa assim. Tá? Continuando, o que vai acontecer? Nós vamos ver que tem o polígono de Willis, então, e nós vamos ter vários ramos perfurantes, e desses ramos perfurantes nós vamos ter uma artériazinha que vai dar a volta no mesencéfalo, dando ramos para o mesencéfalo, para a região posterior do talo. É uma artéria, gente, muito pequenininha, tá? Só que essa artéria é o seguinte, ela é chamada de artéria coroideia anterior, porque na verdade nos estudos iniciais eles achavam que ela ia para o plexo corioide, lá dentro do ventrículo lateral. Só que depois os estudiosos viram que antes dela ir para o plexo corioide, ela dava ramo para a lateral do tronco cefálico, lá no mesencéfalo e para o tálamo posterior. Essa artéria, assim, do ponto de vista de cirurgião para nós, ela é o maior terror nosso, porque é uma artéria pequenininha que nem sempre é fácil da gente ver, e se você fizer qualquer coisa com essa artéria, a pessoa pode ter alguma sequela importante, tá? É chamado de artéria coroideia anterior, que seria o segundo ramo da carótida interna. Primeiro a oftálmica, depois a coroideia, e depois nós vamos ter a artéria comunicante posterior. A artéria comunicante posterior é essa artéria aqui, ó, que vai comunicar o quê? A carótida interna com a cerebral posterior. Tá, gente? Normalmente a artéria comunicante posterior, ela vai ter a sua importância quando a gente tem o entupimento ou da carótida ou da basilar, tá? E ela vai também, esses ramos pequenininhos dela aqui, levar irrigação para a lateral do tronco cefálico, a lateral do mesencéfalo. Então, se a gente tiver algum entupimento completo da comunicante posterior, a gente pode ter isquemia de lateral de mesencéfalo, tá? Só lembrando uma coisa, a comunicante, como ela tem duas bocas com pressão, se eu tiver um entupimento numa partezinha dela aqui, se for entupir aqui, o restante aqui joga sangue, tá? E vice-versa, se eu tiver um entupimento aqui, o restante joga sangue. Então não é muito comum a gente ter sintomas de artéria comunicante posterior. Bem? Aí vai ficar sobrando dois ramos que são muito importantes, a artéria cerebral anterior e a artéria cerebral média. Quando a gente olha o encéfalo visto de frente e separa os hemisférios, o que a gente vai ver? Nós vamos ver a carótida chegando de um lado, a carótida chegando do outro, a carótida continua com o seu maior ramo, que é chamado de quê, gente? Esse ramo aqui, ó, qual que é ela? Artéria cerebral média, tá? E ela vai dar um outro ramo,
que é chamado de artéria cerebral anterior. A artéria cerebral anterior vai correr aonde? Na fissura interhemisférica. Uma coisa importante, um detalhe anatômico importante, é que a artéria cerebral anterior, ela passa sobre o nervo óptico. Olha. Eu tenho o nervo óptico de um lado, o nervo óptico do outro, e a artéria cerebral anterior passa sobre o nervo óptico. Como ela vai em direção à linha média, eu vou ter essa comunicação entre elas, que é chamada de artéria comunicante anterior. Tá? Do jeito que existe hipoplasia das artérias comunicantes posteriores, não é raro haver hipoplasia de uma das duas artérias cerebrais anteriores. Tá? E aí o que acontece? Se essa artéria cerebral anterior não for desenvolvida direito, a outra toma conta tanto do território que seria dela, quanto do território da outra. Passando sangue por onde? Pela comunicante anterior. Tá, gente? Isso também é um padrão que é comum a gente ver com muita frequência no dia a dia. Vamos estudar agora assim, a distribuição de cada uma dessas duas, tanto da cerebral média quanto da cerebral anterior, para a gente entender as síndromes das artérias cerebral média e cerebral anterior. Tá? Aqui, olha, o que vai acontecer? A artéria cerebral média, ela dá vários pequenos ramos perfurantes, vocês estão vendo? E a artéria cerebral anterior vai dar um ramo recorrente. O que é um ramo recorrente, gente? É uma artéria que sai e que volta. Tá? Ela recorre na direção da anterior. E esses ramos todos aqui vão ser artérias que vão para os núcleos da base, lá que vocês estudaram. Então, o que nós vamos ter? Se eu tiver um entupimento da cerebral média, gente, se eu entupir daqui para frente, eu preservo esses vasos aqui. Mas se eu entupir pegando todos esses raminhos aqui, eu vou ter, além de isquemia de córtex cerebral, eu vou ter isquemia de profundidade do hemisfério cerebral. Aqui, gente, eu vendo o hemisfério cerebral na sua face medial, o que nós vamos ver? Eu vou ter a cerebral anterior vindo, dando a volta nessa estrutura aqui. Qual que é essa estrutura, gente? Como é que chama? Corpo caloso. Se vocês fossem anatomistas e tivessem que dar um nome numa artéria que dá a volta no corpo caloso, qual era o nome que vocês dariam nela? Pericalosa. Então eu tenho a artéria cerebral anterior a, antes da comunicante A1, depois da comunicante A2. Tá? Então o que vai acontecer? Ela vem aqui A1, vira A2, depois da comunicante, começa a dar a volta no corpo caloso, até que ela dá um ramo grande. Esse ramo grande é chamado de artéria caloso marginal. O que é caloso marginal, gente? A pericalosa passa pertinho do corpo caloso, a outra tem um trajeto mais marginal, mais distante. Foi assim que eles pensaram, tá? E é chamada de artéria caloso marginal. Vamos estudar agora, se eu entupisse essa artéria aqui, ó, aonde vai faltar sangue e o que eu vou ter de problema na clínica, eu vou ter de sintoma. De uma forma geral, comportamento, tá? Isso aí tem a ver com processos motivacionais, essas coisas, e alguma coisinha também de atenção. Então nós temos aqui um pouco de comportamento e atenção. Na hora que a gente vai chegando aqui para trás no frontal, até aqui é frontal, daqui para trás já é parietal, né? Nós vamos ter essa região do frontal aqui, ó. Que região que é essa, gente? Essa área motora suplementar aqui, ela tem relação com o preparo do movimento. Então, eu já começo a ter problema na hora que eu vou idealizar um movimento. Tudo bem, gente? E aí nós vamos ter essa daqui, ó. O giro pré-central, né? Lóbulo paracentral, que eu tenho aqui o pré-central e o pós-central. No homúnculo de Penfield de Rasmussen, quem que está aqui, gente? Como é que fica o homúnculo? Ele fica deitado na quina, não é isso? Com as perninhas aqui e o corpo caído para trás, não é? O que nós estamos vendo aqui é a canelinha e o pezinho do homúnculo. A canelinha e o pezinho do homúnculo. Sendo que a canelinha e o pezinho da frente são o quê? A área motora primária de movimento de membro inferior. Bem? E atrás aqui eu teria a área sensitiva primária
de sensibilidade aonde? De membro inferior. Então vamos imaginar, vocês estão lá no hospital, vocês vão ver um paciente que ele não tinha nada, de repente ele começou a ter uma fraqueza na perna, do lado esquerdo, e também ficou meio apático um pouco. A gente tem que pensar no território de irrigação da cerebral anterior. Tudo bem, gente? Tem que lembrar uma coisa, que é um detalhe anatômico, que bem na beirada do giro frontal superior, esse giro aqui é um giro de transição, e muitas das vezes a irrigação dele não é da cerebral anterior. Ele vai ser irrigado pela cerebral média, tá? Então o que aconteceria? Essa quinazinha aqui seria ainda resíduo da cerebral média, enquanto essa parte aqui da cerebral anterior. Isso, gente, é muito importante. Falar assim, não, mas uma coisa ali no desenho, um passa um pouquinho, um falta um pouquinho. Isso daí, esse passar um pouquinho e faltar um pouquinho, significa o quê? Circulação colateral. A cerebral média, ela vai tocar nos ramos distais da cerebral anterior. Isso é muito importante, porque se eu entupir aqui, o que vai acontecer? O sangue de lá vai tentar invadir para poder socorrer o cérebro. Tá, gente? Isso vai ser muito interessante. E aí vamos lá para a cerebral média. Eu tenho a cerebral média aqui no início. Isso daqui, essa curvinha que ela faz, que região que é essa daqui, gente? Como é que chama isso aqui? Como é que é? Ínsula. E essa curvinha aqui chama como? É o límen da ínsula, tá? Isso daí vai ser importante porque na hora que a gente faz essa curva na cerebral média, dali para frente a cerebral média só vai dar ramo para a córtex cerebral, tá? Antes disso ela dá ramos para a profundidade, dá esses raminhos aqui, que eu tinha mostrado anteriormente. Mas depois que a gente passa pelo límen da ínsula, ela só vai dar ramos para o córtex cerebral. E aí olha o território de distribuição da cerebral média, olha. Vem desde aqui, frontal, tá? Anterior, frontal posterior, parietal, um pouquinho de occipital, um tanto de temporal. Se eu tiver um entupimento da cerebral média, gente, qual que é o prejuízo funcional que a gente espera num paciente? Porque, na verdade, o raciocínio nosso lá na clínica vai ser o contrário, né? A pessoa não chega com entupimento da cerebral média. Ela chega sem falar, ela chega sem mexer, não é isso? E aí eu vou pensar que isso é cerebral média. Como é que vai funcionar? Essa região anterior aqui, pré-frontal, qual que é a função dela? Nós vimos agora há pouco. Tem a ver com atenção, comportamento, essas coisas. Tá? Daqui para trás, que giro é esse aqui, gente? Qual que é esse giro aqui? Giro. Vamos lá. Giro pré-central. Giro pré-central é a área motora primária, não é isso, gente? O que quer dizer? Se eu tiver uma isquemia que pega o giro pré-central aqui, eu desconecto o cérebro do restante. Eu não consigo mandar mais nada. Mas em compensação, se eu tiver uma isquemia que pegue só essa região aqui, eu vou ter lesões de área pré-motora. Tá? A área pré-motora, igual eu falei lá, é a área de planejamento motor. Tudo bem, gente? Só que o homúnculo de Penfield de Rasmussen aqui, ele representa o que nessa região? É perna e pé, igual a gente já visto na cerebral anterior? Não, não é perna e pé. É o que? Tronco encefálico, membro superior e face. Tá? Então, se a pessoa chegar, eu falei agora há pouco que a pessoa não mexia a perna, não era isso? Já chega o outro e está com o rosto torto, paralisia da face, e está também com o lado do corpo paralisado. O que eu vou ter que pensar, gente? Onde que está acontecendo um problema com esse indivíduo? Está acontecendo um problema aqui, ó. Face, mão e o restinho do tronco aqui. Tá? Então, ou seja, se pegou face, pegou mão, eu tenho que pensar que é território cerebral médio. Se eu for para trás, o que vai acontecer? A mesma coisa, sensibilidade da face e sensibilidade da mão. Aí nós vamos cair no hemisfério direito e no hemisfério esquerdo, não é isso, gente? O que acontece se eu tiver uma isquemia que pegou nesse hemisfério esquerdo essa região aqui? Essa região é conhecida como o quê?
A área de Broca, não é isso? A área da expressão da fala. Ou seja, é o finalzinho para a gente poder falar. Depois que você processou tudo, passa por Broca e vai virar fala, né? Então, se eu tiver uma isquemia nessa região aqui, a pessoa não consegue falar. Do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo. Tudo bem? E essa região aqui do lado esquerdo? A área é o quê? De Verne, né? A área de Verne que é a área do quê? Compreensão da fala. Então, por exemplo, se eu tiver uma isquemia nessa região, a pessoa passa a ter dificuldade de compreensão da fala. Tá? Aqui no temporal a gente vai ter uma área variada que tem a ver com comportamento, tem a ver com audição, né? Giro temporal transverso anterior, que é o giro da audição. Só que isso é mais difícil a gente poder separar, porque a expressão cerebral da audição ela é bilateral. Então a pessoa não vai ficar surda de um ouvido não, né? Pode ter até alguma assimetria de audição, mas não fica surda não. Então vamos lá. Se eu tiver uma isquemia de cerebral média do lado esquerdo, eu vou ter o que de manifestação clínica, gente? Alguma alteração comportamental. Eu vou ter paralisia e alteração de sensibilidade da face, membro superior e tronco cefálico. Contralateral? Hein? Contralateral. Contralateral, tudo contralateral. Eu vou ter lesão da área de Broca e vou ter lesão da área de Verne. Olha como é que a cerebral média é importante. Eu vou ter lesão na expressão e eu vou ter lesão na compreensão da fala. Então, se pegar a cerebral média toda, o déficit neurológico é muito grande. Tá? Gente, então a gente começa a separar. Olha, o indivíduo que chega com uma alteração súbita, que ele está com fraqueza na perna e alteração comportamental, a gente pensa em cerebral anterior. Já o indivíduo que chega com um déficit súbito, com fraqueza do rosto e fraqueza do membro superior, a gente pensa o quê? Território cerebral médio. Né? A gente já está separando as artérias, ó, só pela manifestação do paciente. Tá? Vamos caminhar então. Nós vamos ter uma outra coisa que é aqui, ó, do ponto de vista anatômico. O que está passando aqui nesse branquinho, gente? O que é isso? O branquinho ali na anatomia. Cápsula interna. Então, se eu tiver uma lesão profunda que pega a cápsula interna, eu vou ter uma lesão facio-braquio-crural. Tudo bem? Se eu tiver uma lesão fácio-braquial, é uma lesão de qual artéria? Cerebral média distal, cortical. E se eu tiver uma lesão, um déficit só crural, é de que artéria? Cerebral anterior. Tá, gente? Vamos passar agora para a circulação posterior, que é a circulação das vertebrais e da basilar. Tá? O que acontece? As vertebrais, elas vão chegar margeando o bulbo, depois a ponte, depois o mesencéfalo. Até agora a gente só estava falando lá do córtex cerebral, né? A gente não tinha falado nada de fossa posterior. Então eu vou ter a vertebral de um lado, a vertebral do outro. O primeiro ramo da artéria vertebral, gente, é esse ramo aqui, ó, que chama artéria cerebelar posterior inferior. Essa artéria cerebelar posterior inferior, ela é uma artéria que sai da vertebral na maioria das vezes. Tá, gente? Lembrar disso, ela é ramo da vertebral e não ramo da basilar. Então eu vou ter a artéria cerebelar posterior inferior esquerda, que sai de quem? Da vertebral esquerda. Enquanto que eu vou ter a artéria cerebelar posterior inferior direita, que sai da vertebral direita. Tá? As vertebrais, elas vão dar ainda artérias que vão para a medula espinhal, que são conhecidas como artérias espinhais. Tá? Na medula espinhal, nós vamos ter 3 artérias que correm a medula espinhal, de cranial até lá sacral, coxígeo. Quais são essas 3 artérias, gente? Na frente eu tenho a artéria espinhal anterior, tá? Que é a maior, ela irriga 2/3 da medula, e posterior eu vou ter de cada lado uma artéria espinhal posterior à esquerda e uma artéria espinhal posterior à direita. Tudo bem? Então, os 2/3 anterior da medula espinhal é a artéria espinhal anterior. 1/3 posterior de um lado é a artéria espinhal posterior de um lado, 1/3 é a artéria espinhal posterior do outro. Como que funciona a formação dessas artérias? Eu vou ter aqui, ó,
o ramo espinhal anterior da vertebral direita, o ramo espinhal anterior da vertebral esquerda, formando uma única artéria espinhal anterior. Tudo bem, gente? Essa artéria espinhal anterior, ela vai descendo ao longo da medula espinhal. É uma artéria fininha, tá? Comprida, fininha, comprida, é tudo para dar de errado, né, gente? Para entupir ali é facinho, não é? E aí o que acontece? Como ela tem tudo para entupir, de tempos em tempos vem uma artériazinha e joga sangue nela para ajudar. Entendeu? Essa artériazinha chega por uma raiz nervosa e contribui para a espinhal anterior. Mais embaixo tem uma pequenininha que contribui. Vamos continuar lá em cima então. Eu tenho a artéria cerebelar póstera inferior, que sai da artéria vertebral de cada lado. Eu vou ter a artéria espinhal anterior saindo das vertebrais. De cada lado das vertebrais eu vou ter espinhais posteriores. Essas vertebrais vão se fundir para formar qual artéria? A artéria basilar. Da artéria basilar, eu vou ter uma artéria que é chamada de artéria cerebelar antero-inferior. E lá em cima eu vou ter uma artéria cerebelar superior. E vai terminar como sendo a artéria cerebral posterior. Tudo bem, gente? Então o que acontece? Eu tenho 3 artérias grandes que vão para o cerebelo. Artéria cerebelar póstera inferior, artéria cerebelar antero inferior e artéria cerebelar superior. Tá? E o final da basilar vai ser a artéria cerebral posterior de cada lado. Uma outra coisa importante vão ser essas pequenas artérias aqui, ó, que saem do tronco da basilar ao nível da ponte. Tá? Essas artérias são chamadas de artérias perfurantes pontinas e elas vão irrigar todo o centro da ponte. Então, se eu tiver algum entupimento da basilar que gere tronco na basilar, eu vou entupir essas artérias perfurantes pontinas, levando à lesão da ponte. Isso, gente, é importante, que gera uma síndrome que é chamada síndrome do encarceramento. O que é isso? Para cima da ponte eu tenho mesencéfalo, não é isso? O SARA do mesencéfalo, que faz a gente acordar, a gente ter consciência, fica no mesencéfalo ativando o córtex cerebral. Tá? Mas a ponte e o bulbo é que fazem a gente ter comunicação com o meio exterior, não é isso? O que eu tenho na ponte de importante? Eu tenho lá alguns abducente que faz mexer alguma coisa do olho, facial que faz a gente mexer a face, audição passa na ponte, não é isso? No bulbo, o que eu vou ter? Vou ter vários músculos que estão relacionados com a fala, vários núcleos, né? Que estão relacionados com a fala, com o engolir. E além disso, eu ainda tenho todo o trato córtico espinhal que está descendo e passando pela ponte. Se eu pegar e tiver uma lesão grande aqui na ponte, o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa fica sem mexer nada do pescoço para baixo, não consegue falar, não consegue engolir, não consegue dar um sorriso, não consegue ter expressão facial. A única coisa que essa pessoa mantém é a movimentação vertical do olhar. Tá? E aí vem o nome de síndrome de encarceramento, ou seja, essa pessoa está viva, consciente, sabendo tudo o que está acontecendo, mas a única forma dela comunicar com o ambiente é como? Olhando para cima e olhando para baixo. Tá? Então, toda vez que a gente pensar em lesão contínua, a gente tem que pensar isso. A gente pode estar lidando com uma pessoa que está lúcida, só que está desconectada do mundo. Né? É um sofrimento muito grande, né, gente? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Olha aqui uma outra coisa importante. Vendo de lado, essas 3 artérias, a cerebelar póstera inferior, a cerebelar antero inferior e a cerebelar superior, olha o caminho que elas vão ter. Olha. Vem aqui a vertebral, aí ela dá a cerebelar póstera inferior, que vai para inferior e posterior. Estão vendo? Tá? Eu vou ter a artéria cerebelar antero inferior, que vem para anterior e inferior. E eu vou ter aqui em cima a artéria cerebelar superior, que vai para superior e depois um pouquinho para trás do cerebelo. Quando que vai funcionar isso? A artéria cerebelar póstera inferior, ela está passando em que estrutura? O que é isso aqui? De forma grosseira, o bulbo, né?
ela dá a volta no bulbo. Na hora que ela dá a volta no bulbo, ela vai dar ramos para a lateral do bulbo, né? Vocês viram lá no livro, quando eu tenho entupimento da artéria cerebelar póstero inferior, eu vou ter o quê? Uma isquemia da lateral do bulbo e de parte do cerebelo. Essa isquemia da lateral do bulbo é conhecida como síndrome de quê, gente? De Wallenberg, tá? A síndrome de Wallenberg ela é muito interessante, e as principais manifestações que ela vão ter é alguma coisa de núcleo craniano baixo, ou seja, de pegar às vezes vago, glossofaringo, essas coisas, e na lateral do bulbo aqui eu tenho as vias sensitivas que estão subindo. Então às vezes a pessoa tem algum problema de deglutição junto com uma hemihipoestesia, uma hemianestesia. Tá, gente? O que quer dizer hemianestesia, gente? Metade do corpo sem sensibilidade. Tá? Na artéria cerebelar anteroinferior, eu vou ter uma irrigação na transição da lateral da ponte e do bulbo e um pouco do cerebelo. É uma artéria com território menor. E a artéria cerebelar superior, ela pega a transição do mesencéfalo para a ponte e grande parte superior do cerebelo. Tá? Para vocês entenderem como que elas funcionam com o cerebelo, seria assim, ó, como se eu fosse o tronco encefálico e o cerebelo fosse a minha barriga aqui. Tá? A artéria cerebelar póstero inferior, ela faz assim. Ela dá a volta e pega o cerebelo no colo, indo bem posterior. A artéria cerebelar anterior inferior, ela só faz assim, só um pouquinho do cerebelo. Tá? E a artéria cerebelar superior, ela faz isso. Ela dá a volta por cima do cerebelo, indo encontrar com a artéria cerebelar póstero inferior. Onde que vai encontrar? A gente está formando o que ali, gente? Circulação colateral. Tudo bem? Tá? É sempre assim que a gente vai estar distribuindo. E aí, no final, nós vamos ter a artéria cerebral posterior que vai ir em direção ao cérebro. Tudo bem, gente? Essa artéria cerebral posterior, ela vai irrigar algumas áreas específicas do cérebro, que são o quê? Principalmente a parte inferior do temporal e o lobo occipital. Tá? Então, a alteração da artéria cerebral posterior que irriga o lobo occipital, a gente tem que pensar o quê? Qual que é a principal função do lobo occipital? Visão. Tá? Então, se de repente eu tiver um indivíduo que passa a enxergar só metade do campo visual, localizando aqui no occipital, eu tenho que pensar em artéria cerebral posterior. Aqui, gente, eu tenho território de irrigação da cerebral posterior, só para a gente ver direitinho qual que é. Eu tenho o temporal inferior, tá? Pegando um pouquinho do gênero temporal inferior aqui, ó, e eu tenho o occipital. O occipital a gente já sabe, eu tenho o centro cortical da visão, que é nas bordas do quê? Do sulco calcarino, né? E eu vou ter, nessa região do temporal aqui, como é que chama essa região aqui, gente? Que estrutura é essa que forma um gancho? Capital gancho. Hein? É o uncus, né? Tá? O uncus que está nessa região aqui, ele também vai estar diretamente associado ao hipocampo. Então, alterações da artéria cerebral posterior levam a lesões da região do hipocampo. Se eu tiver uma lesão só do hipocampo, a pessoa ainda passa bem. Mas vocês imaginam assim, ó, eu estou aqui, faço uma lesão aqui da basilar, ó, que eu isquemio as duas cerebrais posteriores. Consequentemente, eu isquemio os dois hipocampos. O que esse indivíduo vai ter de prejuízo que é muito importante? Prejuízo da memória. O hipocampo é o portão da memória, tem tudo a ver com a memória, né? Então, se eu tiver lesão hipocampal bilateral isquêmica, o paciente vai ficar com alteração da memória, vai ter dificuldade de guardar as coisas e ainda possivelmente vai ter um déficit visual importante ainda, né? É outra coisa que vai ser uma sequela bem grande para esse paciente.